Menos de uma em cada 3 pessoas guardam dinheiro no Brasil. Pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias mostra que a inflação mudou o comportamento financeiro do país. 68% dos brasileiros não conseguem poupar. Temos aí um processo decorrente de inflação, isso afeta obviamente as pessoas, mas também temos aí um componente forte de falta de educação financeira. As pessoas definitivamente elas não têm a propensão para economizar, não é? As pessoas vão vivendo como se não houvesse amanhã. Não existe um planejamento financeiro na vida de boa parte das pessoas. Em que pese, muita gente também não consegue chegar ao final do mês sem dívidas. Esta é uma outra realidade. 1 em cada 4 brasileiros não consegue quitar as contas no final do mês. Foi outro dado divulgado por essa pesquisa da CNI. 1 em cada 4 habitantes não consegue pagar todas as contas no fim do mês. Sair do vermelho está cada vez mais difícil para boa parte da população. Apenas 29% dos brasileiros conseguem economizar quando chega ao final do mês, enquanto 68% não conseguem guardar dinheiro. Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a sua situação econômica pessoal estará um pouco ou muito melhor até o fim do ano. Então existe um otimismo que contraria a visão pessimista de muitos analistas, de muitos economistas que ficam acreditando que o mundo está desmoronando. Não, não está. Né? Não precisamos tomar Lexotan. O levantamento também mostrou que 64% dos brasileiros cortaram gastos desde o início do ano e 20% pegaram algum tipo de empréstimo ou contraíram dívidas nos últimos 12 meses. Em relação a situações específicas, 34% dos entrevistados atrasaram conta de luz ou água, 19% deixaram de pagar o plano de saúde, 16% tiveram que vender algum bem para quitar dívidas. Ou seja, é preciso se educar financeiramente para tentar economizar, mas não adianta só cortar custos, é preciso aumentar receitas. Essa é outra questão que a gente precisa mudar, vamos dizer assim, a chave do nosso cérebro. É importante reduzir despesas, mas temos que trabalhar para encontrar caminhos e soluções para aumentar receitas. Isso a gente vem dizendo aqui desde que criamos o canal Vivendo de Renda. Bem-vindo ao nosso canal. São cerca de 1.600 vídeos em 2 anos já produzidos, gratuitos à sua disposição. Se isso faz sentido para você, deixa o like e compartilhe com os amigos. Neste canal a gente procura trazer a nossa experiência acumulada de 30 anos como consultor de empresas, trabalhando para a alta administração, diretoria, presidências, conselhos de administração. 16 anos de Bolsa de Valores, erros e acertos cometidos nessa jornada. Quebrei na Bolsa em 2008, aqui conto essa minha história. Depois me recuperei, consegui chegar ao meu primeiro milhão, segundo milhão. Como foi que eu fui fazendo isso? Como eu fui construindo isso? Ora, aprender a investir faz toda a diferença, mas eu preciso ganhar dinheiro para investir. Então eu conto também a minha jornada profissional, como foi que eu fui aumentando a minha remuneração, ascendendo profissionalmente, tendo participação nos lucros e resultados das empresas que eu prestava serviço e como isso foi ajudando a realizar meus sonhos, realizar meus objetivos, a gerar uma renda excedente que me permitiu investir, me permitiu fazer viagens maravilhosas, porque eu acho que viajar também é um bom investimento no sentido de você poder realizar seus sonhos, visitar lugares extraordinários, poder conhecer a cultura de um país, né? Experimentar coisas novas, enfim. Para mim, viajar também é uma forma de investir no seu crescimento pessoal e na sua satisfação, no seu prazer também de vida, né? A vida também é feita disso, de momentos, de memórias, de instantes, e a gente precisa colecioná-los da melhor maneira possível. Muito bem, vamos começar esse vídeo com um comentário que um inscrito do canal deixou e que eu julgo que é interessante a gente repercutir aqui. Eu fiz um vídeo no dia de hoje, dizendo: no Brasil o surreal é a regra, IRB nos Estados Unidos não existiria mais, e também falando sobre Bill Gates. E aí o Gil Jacob
com toda a consideração que eu vou ter ao fazer este comentário, viu, Gil? Ele colocou o seguinte: olá, Clóvis, bom dia. IRB não existiria mais ou, de outro lado, o dirigente, a pessoa física, que não pode se confundir com a jurídica, que cometeu a fraude, deveria ser preso? O título do vídeo dá a entender que, pela ilegalidade de um diretor, a empresa deveria não existir mais. Se assim fosse, a Oi não deveria existir mais, já que também foi objeto de fraude e ilegalidade por políticos por gestões anteriores. Abraço. Olha, Gil, a gente precisa separar o joio do trigo. Eu lhe recomendo que você se aprofunde. Jamais fique na superficialidade. Esse é um erro muito comum. A grande maioria das pessoas ficam na superficialidade do lago. Não sabe qual a profundidade dele. Você precisa mergulhar para saber. Então, comparar IRB com Oi é absolutamente distinto. Você pegou uma jaca e quer comparar com uma manga. São coisas totalmente distintas. Não é possível esse tipo de comparação. Vamos dizer o seguinte: você aqui disse que a Oi poderia não existir mais, já que ela foi objeto de fraude e ilegalidades por políticos em gestões anteriores. Olha, desculpa, não tem muito sentido o que você disse. Se você quer entender o case da Oi, poxa, aqui tem dezenas, é um estudo de caso que a gente faz, então dezenas de vídeos falando sobre a história da Oi. Procure esse, a história da Oi, tem um que tem esse título, a história da Oi. E aí você vai entender o que houve com a Oi, para não ficar reverberando e repetindo coisas que não são tão lógicas como você possa ter colocado aqui. Então você precisa entender a história da Oi para saber o que é que houve de fato, de verdade, para não ficar sendo, vamos dizer assim, influenciado por ruídos de internet, de mídia, seja lá o que for. É preciso ter noção do que realmente aconteceu. Com relação a IRB, o que é importante dizer, quando eu comentei que IRB nos Estados Unidos estaria fechada, é porque de fato lá uma empresa gigante de um setor de energia, né, fez algo muito semelhante ao que IRB fez, fraudou sua contabilidade. Então está aí a distinção. A Oi jamais fraudou sua contabilidade, jamais fraudou sua contabilidade, né? O problema da Oi foi outro, foi endividamento, foi alavancagem, foi decisões erradas. Veja o vídeo que eu conto aqui a história da Oi, que aí você vai entender o que foi que houve. Entender de fato o que é que houve, entendeu? Para não ficar tendo conclusões ou tendo interpretações que não condizem à realidade dos fatos. Agora, com a IRB, ela fraudou contabilidade. Isso é gravíssimo, ao meu ver. A minha forma de entender, isso é gravíssimo. Porque é como você ir num supermercado e o cara adulterar a balança e querer lhe vender algo que de fato não vale. Então você vai lá, a balança está adulterada. Você pesa ali as frutas e vamos supor que dá 200, 300 gramas, aparece ali, mas na verdade só tem 110. Então o resto é crime. É crime. A gente não pode chamar de outra forma. Ah, não, foi o diretor. Ora, desculpa. O diretor, ele representa uma empresa, ele não fez isso sozinho. Desculpa, é inocência acreditar que ele fez isso sozinho, não é? E aí, se quer se aprofundar, veja o que foi que os Estados Unidos fez. Veja o que foi que os Estados Unidos fez. Como é que isso acontece nos Estados Unidos? Como é que isso se processa nos Estados Unidos? Procure conhecer a história da Enron. Procure a história desta empresa, dá um Google aí, agora se aprofunde, muita leitura, viu? Não pode ficar na superficialidade, tem que se aprofundar. E eu vou até desenvolver um pouco mais esse tema, porque ele serve até para o que a gente vem falando da importância dos minoritários da Oi começarem a se unir, porque isso também tem a ver com a presença dos minoritários, vamos dizer assim, acompanhando a empresa. Isso serve inclusive de advertência para o que a gente vem dizendo aqui. A Enron, ela foi fundada em 1985. Ela foi uma das líderes mundiais em eletricidade, gás natural, comunicações, celulose e empresas de papel. Ela faliu no final de 2001. A sua receita anual antes da falência, ela saiu de 9 bilhões de dólares em 1995 para mais de 100 bilhões de dólares em 2000.
no final de 2001, foi revelado que a sua condição financeira foi mantida artificialmente através de fraude contábil institucionalizada, ou seja, a empresa intencionalmente fraudou seus balanços para valorizar as suas ações, distribuir dividendo para os seus donos e isso é uma prática criminosa. Não há como rotular isso de outra maneira. Não há como rotular isso de outra maneira. Foi isso que Enron fez. E aí, quando se descobriu, quando se revelou essa manipulação contábil, o que é que aconteceu com as ações da Enron? Elas despencaram de $90 por ação em meados do ano 2000 para menos de $1. Menos de $1 por ação no final de 2001. Isso fez com que os acionistas perdessem quase 11 bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares foi a perda dos acionistas. A Enron revisitou seus demonstrativos e se apurou que no período de 5 anos havia sido feito adulteração na realidade contábil da empresa. E aí, neste período de 5 anos apurados, se revelou que a empresa, na verdade, tinha um prejuízo acumulado de 586 milhões de dólares. A Enron foi à falência no dia 2 de dezembro de 2001. 2 de dezembro de 2001. Bom, isso é importante comentar, por quê? Porque no primeiro momento, os executivos, os acionistas majoritários, controladores, tentaram dizer que, bom, não foi bem assim, Mas como é que a justiça americana agiu neste caso, Com extrema velocidade, porque os americanos eles têm uma cultura de criar cases exemplares. Por que eles tentam fazer isso? Para criar, vamos dizer assim, um fato singular, para que aquilo sirva de referência e iniba a prática danosa, criminosa, delituosa de outros que possam pensar em fazer aquilo. Então foi assim que o caso Enron foi tratado nos Estados Unidos. O ex-presidente da Enron, ele foi condenado a 24 anos de prisão. 24 anos de prisão. A Enron, que era uma empresa de grande porte, não existe mais. Ela foi decretada a sua falência. A empresa que assinava a sua contabilidade, os seus balanços, era uma das 5 maiores multinacionais da área de auditoria do mundo, a famosa Arthur Andersen. Arthur Andersen, que à minha época, quando eu comecei a trabalhar, era uma das empresas que a gente pensava em multinacional para trabalhar, uma das que a gente sempre pensava era a Arthur Andersen. Então, uma gigante, Arthur Andersen, fechou também, porque foi arrastada no furacão da Enron, porque ela foi acusada de ser conivente com as fraudes contábeis. Também fechou, também foi fechar suas portas, entendeu? Então veja que coisa maravilhosa é os Estados Unidos e que país de banana é o Brasil. Que coisa maravilhosa é os Estados Unidos e que país de banana é o Brasil. Claro, a gente pode interpretar isso de uma forma diferente? Absolutamente não. Nós temos que bater palmas para os americanos e temos que vaiar o Brasil. O Brasil é digno de vaias, é digno de indignação e é digno de pena também, porque aqui a bandidagem campeia. E o que é que tem de diferente? Lá nos Estados Unidos você tem uma cultura diferente, você tem pessoas mais educadas, pessoas mais conscientes, e isso é que acaba fazendo a grande diferença. Porque as pessoas pressionam as instituições. E o delito é combatido. Aqui o delito passa em branco. Há um pacto no Brasil pela impunidade. Essa é a verdade. Há um grande pacto pela impunidade,
que é sustentado pela má educação que existe no país, pela baixa qualificação intelectual que as pessoas têm. Entendeu? Isso é combustível para a impunidade. Isso é combustível para os golpes. E as pessoas, muitas vezes, confundem as situações e relativizam. Ah, não é bem assim. Nos Estados Unidos não se relativiza, se bate com vontade. E eles estão certos. E eles estão certos. Por isso são a maior economia do mundo. Por isso eles têm o maior mercado financeiro do mundo. Entendeu? Por isso, simples assim. A maioria das transações financeiras do mundo no mercado de ações acontecem nas bolsas americanas. Confiança, credibilidade, respeito, disciplina, autoridade. É isso. É isso, gente. Temos que aprender, temos que nos render aos americanos, do ponto de vista de exemplo, de bons exemplos. Aqui deveríamos fazer o quê? Copiar os bons exemplos, mas a turma não quer fazer isso. Pois bem, o ex-presidente da empresa norte-americana de energia, Enron, o Jeffrey Skilling, ele foi acusado de ter sido o mentor intelectual da maior fraude contábil dos Estados Unidos. E ele foi condenado a mais de 24 anos de prisão por um tribunal de Houston, no Texas. Enquanto aguardava serenamente a leitura da sentença que foi proferida pelo juiz Sim Lake, a quem cumprimentou com um aperto de mãos após o anúncio da pena, Skilling parecia ignorar as lágrimas de sua esposa Rebecca e as manifestações das vítimas do colapso da Enron, que estavam presentes no julgamento. Ao falar com os repórteres que o aguardavam na saída do tribunal, Skilling se disse desapontado pela sentença do juiz, mas afirmou estar esperançoso de que, se a questão for analisada em uma atmosfera mais tranquila, os juízes dos tribunais superiores poderão reverter o julgamento, decidindo a seu favor. Skilling e seus advogados insistiram que ele deveria receber uma pena justa em Houston, cidade que foi o epicentro da implosão da Enron. Eu acredito que sou inocente, disse o ex-CEO, ocupante do posto máximo da empresa, que pretendia dominar o fornecimento de energia em várias regiões do mundo, principalmente nas Américas. O juiz Lake ordenou que Skilling permaneça em prisão domiciliar até a execução da sentença determinar a data que ele deverá ser conduzido à prisão. Lake negou boatos que o governo pediria que Skilling fosse levado imediatamente à prisão. O juiz Lake negou a defesa o pedido formulado pelo advogado Daniel Petrocelli de reduzir a pena para 10 meses, a fim de que ele cumprisse o veredito em prisão de baixa segurança. Skilling também foi condenado a pagar aproximadamente 50 milhões de dólares para um fundo de restituição para as vítimas da Enron, ao invés de pagar danos monetários ao governo. O resultado do julgamento era esperado, ele se encaixou nas previsões feitas por diversos juristas que tinham calculado que Skilling poderia ter de cumprir pena variável entre 20 e 30 anos atrás das grades. Desde maio, Skilling estava condenado em 19 casos envolvendo fraude, conspiração, comércio irregular e falsidade de informações de auditoria. Na avaliação de um dos advogados das vítimas da Enron, Thomas Adjami, Skilling foi condenado ao equivalente a uma pena de prisão perpétua. Segundo o advogado, o ex-executivo perderá os principais anos de sua vida atrás das grades, mas se levarmos em conta quantas pessoas perderam tudo em decorrência de suas fraudes, é uma pena justa. Skilling emitiu uma declaração antes de ouvir a sentença, disse que sentia remorso em relação às perdas experimentadas pelas vítimas da Enron, como também sofria com a dor sofrida por sua família e pela comunidade. Ele concluiu a nota afirmando que não fez nada errado e culpou os fatores externos para explicar a implosão da Enron. Continuarei lutando para provar que sou inocente, disse ele. Logo após a implosão da companhia, Skilling figurou nas acusações ao lado do fundador da Enron, Kenneth Lay, condenado em 10 casos envolvendo fraude e conspiração. Lay faleceu em julho em razão de problemas cardíacos. Com a morte de Lay, alguns dos parentes de Lay saíram em vão em defesa de Skilling. Depois do anúncio da sentença, as vítimas da Enron consideraram a pena justa, mas disseram desapontados
porque Skilling parecia não assumir a responsabilidade por suas ações. Ele negará isso até o fim de sua vida, disse Fred Delgado em uma entrevista. Algumas vítimas mais exaltadas diziam que nenhum período de prisão era suficiente para castigá-lo pelos crimes cometidos. Charles Prestwood, por exemplo, que perdeu 1,3 milhão de dólares quando Enron desmoronou, defendia uma pena mais alta para o executivo. Mais de 4 mil empregados da Enron perderam o emprego. Junto com os empregos, viraram fumaça muitas poupanças de vidas inteiras dos funcionários da empresa, quando a falência foi decretada em dezembro de 2001. Muitos investidores perderam bilhões. O colapso da Enron foi o ponto alto dos escândalos de fraudes corporativas que balançaram os Estados Unidos no fim dos anos 90. A quebra fraudulenta da Enron foi seguida pelos colapsos de companhias como WorldCom, Global Crossing, Adelphia e Tyco. A onda de fraudes envolvendo informações falsas em balanços, divulgação de balanços superdimensionados e fraudulentos, levou à aprovação da lei Sarbanes-Oxley, que apertou o cerco em relação a procedimentos de segurança em auditorias, procedimentos contábeis, elaboração de balanços e todas as formas como são analisadas as companhias norte-americanas. Há 5 anos, desde a explosão da Enron, Skilling insistia que não cometera nenhum crime na companhia. A imprensa, depois do julgamento, disse que não admitiria a prática de um crime que ele não cometeu apenas para receber uma pena mais leve. Um outro alto executivo da Enron, Andrew Festool, se declarou culpado e recebeu uma pena de 6 anos de prisão. O chefe de contabilidade da empresa, Richard Kelsey, obteve benefícios por ter colaborado com os promotores. Seu julgamento previsto para novembro poderá render uma pena de 7 anos de prisão. Apesar da insistência em sua inocência, o ex-CEO da Enron tem contra si fortes evidências de participação nas fraudes. Ficou comprovado que Skilling era o líder da empresa, responsável direto pelas decisões que resultaram em todo o processo de fraude e colapso da organização. De acordo com as evidências, ele planejou habilmente a fraude e acusou Jacob Zamansky, advogado. Ele está em uma posição muito diferente de alguém que só obedece ordens, assinalou o advogado em sua manifestação no tribunal. A Enron Corporation era uma companhia de energia norte-americana localizada em Houston, no Texas, chegou a empregar cerca de 21 mil pessoas, foi uma das líderes do mundo em distribuição de energia, eletricidade, gás natural e comunicações. Seu faturamento chegou a atingir 101 bilhões de dólares em 2000, pouco antes do escândalo financeiro ser revelado. Antes da quebra, a empresa vinha sendo acusada de utilizar táticas pouco ortodoxas nas articulações de projetos energéticos, principalmente em países da América Latina. A Enron foi articuladora, por exemplo, do gasoduto Brasil-Bolívia, hoje ponto central de divergência entre os dois países. O gasoduto foi construído no final dos anos 90, sob os protestos de boa parte dos engenheiros da Petrobras que defendiam a prospecção de gás natural na Bacia de Santos e no litoral do Rio. No documentário Os Caras Mais Espertos, o diretor Alex Gibney apresenta a ascensão e queda da corporação e os envolvimentos da empresa com a crise energética da Califórnia, decorrente da desregulamentação do seu sistema elétrico. A lei americana Sarbanes-Oxley, que foi assinada em 30 de julho de 2002, pelos seus senadores Paul Sarbanes e Michael Oxley, o primeiro do Partido Democrata e o segundo do Partido Republicano, foi motivada pelos escândalos financeiros corporativos, dentre eles o da Enron. Foi redigida com o objetivo de evitar o esvaziamento dos investimentos financeiros e a fuga dos investidores causada pela insegurança relacionada com a governança inadequada de grandes empresas. A lei foi no seu conjunto, ela busca garantir a criação de mecanismos de auditoria, segurança confiáveis nas empresas, incluindo ainda regras para a criação de comitês e comissão encarregadas de supervisionar suas atividades e operações de modo a diminuir os riscos aos seus negócios, evitar fraudes ou ter meios de identificar quando elas ocorrem, garantindo a transparência na gestão das empresas. Então veja, é isso que é muito bacana, muito interessante de se observar quando a gente olha a realidade americana, né? Existe aí um posicionamento rápido, né, dos instrumentos legais, há uma movimentação rápida da justiça, né, da punição das pessoas, né? Tudo isso é muito interessante, tudo isso é muito importante, serve de exemplo. Então, definitivamente, quando eu trouxe essa questão do
da IRB, né, no vídeo de hoje, eu quis, na verdade, mostrar que nos Estados Unidos a banda toca diferente, entendeu? Fraudes contábeis não são toleradas, são crimes, quase que eu diria assim, crimes inafiançáveis, né? Coisas consideradas gravíssimas. E é isso que a gente deve sim entender e deve defender, claro, deve defender. A gente não pode ser conivente com essas práticas. Como os acionistas podem se proteger disso, né? Participando mais ativamente da vida das empresas que eles decidem ser sócios. E aí a gente trouxe no fim de semana a importância dos acionistas da Oi se organizarem, isso quem tem que tocar essa bola deve ser alguém da área de direito, um escritório de advocacia, advogados que tenham interesse e experiência com a lei das sociedades anônimas, com a questão aí de defesa dos minoritários, para organizar este grupo de acionistas da Oi, estimular a adesão a um grupo, né, a um ente, vamos dizer assim, para que esse grupo, né, essa associação de acionistas da Oi possa ter uma representação e possa estar presente conversando com a alta administração da empresa, participando de comitês, participando de conselho fiscal, participando do conselho de administração. Isso é possível? Sim, existe aí o case da Petrobras, da participação dos minoritários lá, e eu acho que isso é uma coisa interessante. Para mim, a recuperação judicial da Oi já se encerrou, então agora nós temos que pensar no próximo passo, e vejo que com uma base aí de 1.200.000, 1.300.000 acionistas, boa parte destes, a grande maioria, absolutamente desqualificados, sem conhecimento de mercado financeiro, sem entendimento do que é a vida corporativa, eu entendo que chegou a hora desses acionistas tentarem se organizar, constituir um grupo de minoritários, um acordo de minoritários, para sim tentar mobilizar uma base aí de acionistas, 5%, 6% do total de acionistas minoritários da Oi, e na hora que você tiver essa representatividade de 5%, você tem então legitimidade para bater na porta da Oi e dizer, olha, muito prazer, eu quero agora acompanhar de perto o que está acontecendo na empresa. Acho que é interessante. Veja, o exemplo do caso da Iron, veja aqui no Brasil o exemplo do caso do IRB. Né? A falta da presença do acionista minoritário no acompanhamento da empresa, na interlocução com a empresa, acaba favorecendo esse tipo de coisa, né? Acaba favorecendo essas fraudes. Então, o acionista brasileiro ele não tem, na sua tradição, o comportamento de ser um investidor ativo. Chegou a hora de mudar, estamos falando isso já há algum tempo, chegou a hora de mudar. E no caso da história da Oi, que é o estudo de caso que a gente já faz desde 2020, é um momento oportuno, porque a empresa agora sai da recuperação judicial, sai com uma excelente perspectiva de futuro, sai com uma gestão excepcional sob a liderança do Rodrigo Abreu, maravilhosa, precisa ganhar voz, ganhar um posicionamento acionista minoritário, porque até agora ele é peça irrelevante no processo de desenvolvimento da Oi, né? Ele pouca escuta tem e ele pouco conhecimento também tem. Então eu acho que ao se criar um grupo em defesa destes minoritários da Oi, os acionistas estariam dando um passo à frente de maturidade, de articulação, de mobilização. Fica aí essa expectativa para que os advogados que nos seguem aqui no canal Viver de Renda possam estar trabalhando com essa perspectiva de tentar formar um grupo, de formar uma associação, um grupo, e que este grupo tenha um documento que possa definir quais são os seus objetivos, quais são os seus termos, né? Isso possa ser colocado no site para colher assinaturas digitais de quem quiser aderir a este grupo, né, de minoritários da Oi, e a partir daí, tendo 5% de representação dos acionistas aderido a este grupo,
este grupo então pode bater na porta da Oi e se fazer conhecer, e se fazer ouvir. Isso que é importante. Isso é importante como uma estratégia de longo prazo. Entendo que isso é algo essencial para as pessoas que querem, vamos dizer assim, ter uma conduta mais inteligente e responsável com relação ao seu dinheiro, às suas aplicações, né, às suas decisões. Fazer parte da vida da empresa, estudar a empresa, estar, vamos dizer assim, envolvido com o que está sendo feito, é uma decisão inteligente. E é isso que a gente está defendendo aqui desde o final de semana, quando trouxemos essa ideia no domingo, né, de que chegou a hora dos minoritários da Oi se mobilizarem. A ideia está aí, faltam as pessoas se organizarem. Né? Faltam as pessoas se organizarem. É isso que eu queria deixar de mensagem aqui. Queria também dizer o seguinte, no dia 8 nós perdemos uma grande atriz, uma grande cantora, Olivia Newton-John. Não sei se todo mundo conhece, mas ela brilhou com John Travolta fazendo o filme Grease, nos tempos da brilhantina, né, em 1978. E teve uma trajetória absolutamente excepcional ao longo de seus anos. Faleceu aos 73 anos, vítima de câncer, ela que já tinha tido anos atrás câncer de mama e depois descobriu de anos de curada. Ela acabou depois tendo um retorno. Nesse retorno da doença ela já apresentou um quadro de metástase e ela conviveu durante muito tempo com a doença. Uma pessoa que demonstrava não se deixar abater por isso, utilizou boa parte dos seus ganhos para criar uma instituição para ajudar nas pesquisas e no combate ao câncer. E tive a felicidade de ver um show dela não muito tempo atrás em Curitiba. Ela veio fazer um show e foi realmente algo marcante, maravilhoso ter assistido esse show dela. E foi bacana ver um testemunho do John Travolta. Ele colocou nas redes sociais, ele colocou na página dele uma mensagem muito bonita. Ele disse assim: minha querida Olivia, você tornou nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nós nos veremos e estaremos todos juntos novamente no futuro. Sou eu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre. Seu Dani e seu John. Então, tá aí essa homenagem do John Travolta, e realmente uma atriz excepcional e uma cantora maravilhosa. Então fica registrado aqui também no dia de hoje essa homenagem a Olivia Newton-John. Bom, se tudo isso fez sentido para você, se tudo isso faz sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau!